todo mundo viu o vídeo do moleque, né? Aí desse parceiro que postou que ganhava 40 mil reais editando vídeo. Basicamente duas coisas. Eu até fiz um react do vídeo dele. Mas é basicamente duas coisas. Pouca idade e autoridade da questão do dinheiro. A galera olha assim e fala, pô, o que é esse moleque tão novo? Ganha tanto dinheiro, preciso saber. Elas clicam no vídeo. E à medida que as pessoas vão clicando no vídeo e vão ficando mais tempo, o algoritmo entrega pra mais gente. Mas vamos ver como é que ele quebrou o YouTube em 5 dias. Quebrou o YouTube em menos de 5 dias. O que muitos youtubers levam anos pra conseguir, ele fez em menos de uma semana. E o pior de tudo, não é nem o que ele fez no YouTube, e sim a quantidade de dinheiro que ele fez fora daqui. Se ele for inteligente, ele vai ficar muito rico. Esse moleque aqui tá falando que ganha 42 mil reais editando vídeo. 553.629,40. Dá uma atualizada na página aqui. É isso aí. Não é toda hora que você encontra um fenômeno tão rápido assim, acontecendo em tempo real. E eu também cheguei na minha renda mensal atual de 40 mil reais. 40 mil reais, 42 mil reais. Esse cara ganha, tu acha que esse cara ganha 42 mil reais? Vocês acham que esse cara aqui ganha 42 mil editando vídeo? Eu posso falar um negócio pra vocês? Salário, R$ 42.264,67. Isso é o que Vitor, um simples editor de vídeos, ganha em um mês quase sem nenhum esforço. Enquanto isso, um médico rala 10 anos da sua vida estudando, passa por residência, se mata de dar plantões, vê um monte de gente quebrado o dia todo pra ganhar menos do que esse maluco de apenas 21 anos de idade que trabalha do seu quarto. Você acha mesmo que isso é justo? A história fica ainda pior quando o Vitor faz tudo isso e ainda... Caraca, esse tipo de pensamento pra mim é ultrapassado, né? Assim, ficar querendo comparar a profissão. O cara tem mais escala sendo editor de vídeo do que médico. Agora a pergunta que eu te faço, tu vive sem um médico? É óbvio que não, né? Assim, você querer comparar profissões porque um ganha dinheiro de forma mais automatizada e com menos horas e talvez menos esforço e falar que, tipo, se não compensa você fazer aquilo ou ser aquilo, não faz muito sentido. Eu entendo o contexto do vídeo, que ele tá me apresentando um novo caminho. Eu sou favorável que exista esse novo caminho também, mas não faz sentido, sabe? Algumas comparações assim. ainda decide criar um canal no YouTube, batendo quase 1 milhão de visualizações em tempo recorde. Por que as coisas parecem tão fáceis pra esse cara? Qual foi a estratégia por trás desse simples vídeo que quebrou o YouTube em apenas 5 dias? Por incrível que pareça, existem sim respostas pra essas perguntas. Na verdade, depois de eu procurar muito e ver diversos canais tentando surfar o hype do Vitor, eu finalmente encontrei 3 motivos realistas que explicam por que a vida de pessoas como ele avançam com extrema facilidade, enquanto a sua parece só ladeira abaixo. Primeiro motivo, a arapuca do sistema tradicional. Tem gente que é muito burra, velho. Cuidado com isso. Se você tá fazendo isso, para agora. Eu tenho experimentado momentos de muita frustração dentro da universidade. O que ele tá fazendo, daqui a um tempo, daqui talvez 2 anos, vai ser a única forma de ganhar esse valor por mês. CLT você já não ganha. Não ganha nunca. Que acabaram fazendo a faculdade pra agradar o pai e a mãe e acabou se desagradando e desagradando o pai e a mãe também. A única forma de você ganhar esses 42 mil por mês é de 2 formas. Ou você vai se formar numa faculdade muito pica e conseguir ser um cara totalmente diferenciado, que eu acho quase impossível. Sim. Ou você... A universidade sequer é pra todo mundo. A universidade não é pra todo mundo. Quando você vai ficando grandinho, chega uma das épocas mais terríveis para um adolescente. Todos os seus amiguinhos estão ali procurando por vestibulares, tentando passar em alguma medicina ou em alguma engenharia, algo do tipo. Do outro lado, seus pais estão lá, também te pressionando para que você passe em alguma boa faculdade. Mas ao mesmo tempo, eles também não têm uma boa grana para bancar os seus estudos. Você não é inteligente o suficiente para passar numa federal. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês sobre essa questão do pai pressionar, da mãe pressionar. Talvez você tenha uma habilidade bacana, você tenha facilidade pra mexer em computador, você seja inteligente o suficiente pra criar um negócio digital, ser um editor de vídeo, fazer qualquer merda dessa aqui que a gente faz na internet. Mas pode ser também que você não tenha esse talento, que você não consiga desenvolver essas atividades. E aí eu te falo uma questão assim, ó. Faculdade não é garantia de nada. Você pode ter uma faculdade e mesmo assim ser um lascado, um miserável na sua vida. Mas é muito pior se você não tiver. Isso eu te garanto. Se você não tiver um diploma, nem que seja de varrer chão, tiver um papel que fale, ó, você sabe varrer chão, as empresas não te contratam. E o que resta pra você é trabalhar num subemprego miserável, tá? Aí você pode questionar, pô, Guilherme, mas tem gente que tem diploma e trabalha em subemprego. Tudo bem, é uma escolha dessa pessoa, ou é o que tem no momento. Mas por experiência própria, rapaziada, eu tô falando pra você, a vida é muito mais difícil se você não tem uma profissão. Não tô falando de faculdade, mas eu vou falar de profissão. Vamos dizer que você tem pelo menos um nível técnico de alguma coisa. Você é um eletricista, um mecânico. É muito mais fácil quando você sabe fazer algo e coloca isso em prática, que você não sabe fazer nada. Vamos supor, você é um adolescente, um jovem,
Não, vou ver de internet. Aí você tenta, não consegue. Chega um momento da sua vida que você precisa trabalhar. Seus pais não vão te sustentar pra sempre, seu vagabundo. Aí você fica naquele mato sem cachorro. Cara, e agora? Não deu certo na internet, não sei fazer nada, o que eu vou fazer? Aí você vai acabar virando coach, vender Rinodê, perfume, essas coisas. Aí vai viver aperreado, essa é a verdade. E hoje em dia é até mais sucateado do que muitas particulares em muitos casos. Então qual que é a solução? Financiamento. Você se mata de estudar para passar em algum Enem ou em algum vestibular, finalmente passa na tão sonhada faculdade e pensa que finalmente os seus problemas acabaram. Porém, tá ali uns 2 ou 3 anos, você vai descobrir que eles estavam apenas começando. Aquele financiamento que salvou seus estudos, agora tá matando seus pais, que tem que pagar por aquilo e sobra para você ajudar. Arrumar emprego ainda é fácil, tem muito emprego por aí. Difícil mesmo é arrumar um bom emprego que te pague bem e que te permita viver uma vida digna fora dele. O suado dinheiro que você ganha pinga na sua conta e automaticamente é sugado de lá. Você pensou que passar por uma faculdade e seguir o caminho tradicional te traria um bom futuro, mas com os avanços da IA, guerras e a porra toda, nem futuro você sabe se vai ter. Isso não é a pior parte da história. Dizem que pimenta no cu dos outros é refresco, mas nesse caso, a pimenta vem direto no seu cu quando você abre a internet e vê um maluco que na vida dele provavelmente não passou nem pela metade do que você passa em uma única semana, ganhando pelo menos 10 vezes mais do que você. Quanto você já faturou através da internet? Cerca de 280 milhões de reais. Eu vou estar trabalhando ainda 250 milhões de reais. com uma coisa que eu amo, então eu vou estar sendo muito feliz trabalhando. E eu vou estar com muito mais dinheiro do que a maioria das pessoas. Simplesmente porque essas pessoas criaram a mística de que trabalhar cedo é ruim. O menino fez 10 milhões de reais, abriu o carrinho, fez 10 milhões de reais e tal. Eu comecei a olhar pra essa garotada sub-25. Os novos milionários, principalmente quem tá na internet. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? E qual conselho você daria pra quem quer chegar nesse nível? Ele precisa de... E pelo fato de não terem estudado antes, pelo fato de não terem se exposto a experiências que fariam elas evoluírem profissionalmente, vão começar a trabalhar com coisas que muitas vezes não gostam e não vão ter experiência, não vão ter capacidade financeira pra ir trabalhar com uma coisa que gostam. E aí vai passar a vida inteira sendo dependente de ganhar dinheiro e sendo escravo do dinheiro. Os alunos nota A trabalham pros alunos nota C. O que essa frase tem a ver com um jovem que quebrou o YouTube em 5 dias? Como isso explica o motivo da vida de pessoas como o Vitor serem tão fáceis? É simples. O sistema tradicional te fez acreditar que o inteligente é quem ganha o jogo, o mais esforçado vence o talentoso, mas infelizmente ou felizmente você precisa ser esperto, ser malandro, se não quiser continuar sendo feito de otário. Não acredite em argumentos de autoridade, não acredite em nada que não possa ser provado por fatos e lógica. Só porque todos os seus amigos estão indo pra um caminho, não necessariamente aquele caminho será bom pra você. Só porque os seus pais estão falando que uma coisa é o que funciona, que essa coisa vai funcionar pra você. Vitor soube fazer o que poucos nerds fazem, e essa habilidade de detectar padrões, de encontrar oportunidades que a grande massa não estava olhando, fez ele ganhar muito mais do que um médico comum. Mas qual é essa habilidade que ele deixou escapar em um dos seus 4 ou 5 vídeos postados até aqui? Até aqui, você já é capaz de entender como o Vitor chegou no sucesso, mas como ele fez isso em tão pouco tempo? O que Vitor viu que quase ninguém mais percebeu e colocou mais de 550 mil reais no seu bolso? A resposta para isso está no efeito da corda esticada. Segundo motivo, o efeito corda esticada. Só existe paraíso fiscal porque existe inferno fiscal, não é isso? Eu e meu namorado estamos construindo um abrigo nuclear pro apocalipse. E esse é um exemplo de como vai ser. Ele vai ter 2 andares. Tatuagem é interferência das energias negativas na vida de uma pessoa. A pessoa não faz tatuagem quando ela está bem de cabeça. É um sinal de que ela desistiu da vida e se auto. Tatuagem é o primeiro passo para o suicídio. É isso. Toda mulher chata e homem sabem disso muito bem. O problema é quando você se torna insuportável. Esse é o café com teu pai. Porque conteúdo sobre sobrevivencialismo, conteúdos contra práticas feministas, contra tatuagens, conteúdo sobre costumes e práticas mais conservadoras cresceram tanto nos últimos tempos? Por que as teorias doidas de satanismo do Ryan viralizam tanto? Por que Renato 38 ou Café com Teu Pai? Por que ultimamente conteúdos que facilmente seriam cancelados estão viralizando e ganhando milhões de apoiadores? Esse fenômeno e o fenômeno dos vídeos do Vitor têm uma coisa em comum. Eles exploram muito bem o efeito da corda esticada. Sempre que você quiser saber o que vai virar uma tendência antes de todo o mundo, as pessoas são conservadores. Isso é um fato. O que o Ryan, todas essas pessoas falam na internet e viraliza é o que todos nós achamos e concordamos, é um senso comum. Só que a gente não tem coragem. Primeiro lugar, por quê? A gente depende, talvez, de um emprego, a gente depende de situações, então a gente não vai explorar esses assuntos. E aí eu te dou um exemplo que todo mundo é conservador. A maioria das pessoas são conservadores. Vamos supor, você tem uma namorada ou uma mulher. Vocês se amam, vocês se dão muito bem. Do nada essa mulher fala bem assim, ó, eu queria ter um relacionamento aberto. Queria me relacionar com outros homens. Eu duvido se você que é homem, tá assistindo essa live, você ia aceitar isso de boa. Não, por mim, tá tranquilo. Não ia, cara, não ia, não adianta. As pessoas são conservadoras. As pessoas têm o pé no chão, elas têm aquela ideia de família, assim.
É porque hoje em dia tá difícil encontrar uma pessoa que realmente possa valer a pena e construir uma família. Mas eu troco o meu nome. Se você encontra uma pessoa do bem, uma pessoa que você gosta muito, que você ama, é uma mulher bacana, se você não vai querer casar com ela e construir uma família. Entendeu? Então, tipo assim, eles falam que todo mundo queria falar, um exemplo, sobre obesidade. Ser gordo, por exemplo. Aí fala que gordo não passa credibilidade. Mas é de fato. Eu conheço algumas pessoas que são extremamente obesas, que, tipo assim, elas passam um ar de desleixada. Aquela pessoa assim que tá cansada, sempre suada, e às vezes ela tá fedorenta, porque ela tem um excesso de peso, então qualquer movimento que ela faz, ela fica suada. Então, tipo, é uma pessoa que você olha assim, não vê credibilidade, mas você não vai falar isso. Talvez o seu chefe seja gordo, a sua mãe, o seu pai. Você não vai falar uma besteira dessa. Cadê outra coisa? Sobre mulher tatuada. A maioria das putas que a gente vê são tatuadas. Isso quer dizer que toda mulher que é tatuada é puta? Não. Mas toda puta tem tatuagem. É impressionante. Toda puta tem tatuagem. Então, eles falam coisas do senso comum que todo mundo gostaria de falar, mas não tem coragem. É por isso que viraliza. Simples. Todo mundo sabe dela. Basta você analisar o quanto a corda está esticada e para que lado a corda está esticada. Quanto mais você força algo em uma direção, mais tensão você gera e mais provável se torna uma reação na direção oposta. Ou seja, toda tendência, quando levada ao extremo, começa a criar o próprio cansaço. Ela se torna saturada, previsível, repetitiva. E nesse ponto, o sistema como um todo começa a pedir o equilíbrio. No caso de um vídeo de sucesso no YouTube, nos últimos anos, houve uma ascensão de vídeos muito bem editados, de documentários muito bem produzidos, o fenômeno do MrBeast de ultra retenção do vídeo todo, e essa tendência fez a corda se esticar demais para esse lado. O conteúdo do YouTube ficou abarrotado de superproduções e parece que só isso que dava certo por aqui. Antigamente, a proposta original do YouTube não era essa. As pessoas não querem entrar aqui e serem sodomizadas, abduzidas por uma máquina de retenção de atenção, igual já acontece no TikTok. Muitas delas só querem conhecer a história de alguém de uma maneira mais interessante, obter algum conhecimento sincero, sem vendação de cursos, sem exageros ou mentiras, só a verdade. O problema é o seguinte, que quando tu tá no YouTube assistindo algum conteúdo, parece que todo tempo alguém quer te vender alguma coisa, mano. Parece que todo tempo alguém quer te empurrar a mandioca. Isso é muito chato, cara. Sabe assim, tu tá assistindo uma parada, o cara tá com um papo legal, mas do nada ele te faz uma oferta. Não tem problema vender, cara. Eu sou vendedor, eu vendo as coisas também. Eu dependo de vendas. Mas quando você faz tudo só pensando nisso, é muito chato. A venda tem que ser uma consequência. Por exemplo, se você for aqui embaixo desse vídeo ou dessa live, você vai ver diversos links. São links de afiliado de câmera, microfone. Tem o link da loja dessa camisa que eu tô usando. Eu quero que você compre. Mas se toda hora eu ficar falando compra, você fica assim, caraca, parece que esse bicho só quer me empurrar as coisas, entendeu? Então, quanto mais natural uma pessoa na internet, ou quando ela vende sem vender, é muito melhor, pessoal. Mas é muito melhor, muito melhor. Nua e crua. Às vezes até mesmo sem nenhuma edição. Por isso que vídeos como esse, vídeos como do neurocirurgião, vídeos como da moça de 30 anos e tantos outros viralizam aparentemente sem nenhum esforço. Até aqui você entende o que trouxe o sucesso financeiro de Vitor, mas por que tudo parece ser tão fácil para ele? Porque a vida de pessoas como ele avançam com extrema facilidade, enquanto a sua parece ir só ladeira abaixo. O problema é que você não sabe usar a lei das vantagens injustas a seu favor. Terceiro motivo, a lei das vantagens injustas. Toda vez que você pensar numa estratégia para sua empresa, não faz sentido a estratégia se a estratégia não te trouxer vantagem competitiva. O que pode te destacar de forma definitiva é a sua vantagem injusta. Como que você constrói uma vantagem injusta? Tem 5 formas que eu acredito que são as que funcionam melhor. A primeira... Você provavelmente já entendeu o que fez o Vitor chegar nesse sucesso em tão pouco tempo, mas uma pergunta ainda não foi respondida. É justo o médico, por exemplo, ralar 10 anos da sua vida estudando, passar numa residência, se matar de dar plantões e tudo mais, pra ver um moleque de 21 anos e ganhar mais do que ele? A resposta é não. É justamente a lei das vantagens injustas que trouxe esse sucesso pro Vitor. Por mais contraditório, tá tudo certo, ele não tá fazendo absolutamente nada de errado. Se você quiser ter resultados assim, você também precisa usar a lei das vantagens injustas ao seu favor. A lógica da lei das vantagens injustas parte de um princípio simples. Em qualquer ambiente competitivo, vence quem tem algo que os outros não conseguem alcançar com facilidade. Não é qualquer diferencial. Cara, sinceramente, não faz nem sentido falar que o Vitor tem uma vantagem injusta porque ele sabe editar um vídeo, ele edita vídeo pros gringos. Eu conheço pelo menos uns 20 editores que poderiam simplesmente editar para um gringo. Ele pode ter tido um contato, alguém pode ter ajudado ele a chegar lá, ele pode ter
encontrar a pessoa certa no local certo. Tipo, o que é, pra mim, de fato, uma vantagem injusta? Ser carismático, por exemplo. Cara, o carisma é uma coisa que você não consegue aprender. Tem gente que você olha pra cara dela, ela não consegue, porque ela tem cara de cu. Tem pessoas que não sabem se comunicar, elas falam, parece que é um robô. Tem pessoas que nasceram com a skin premium. Isso são vantagens injustas, são coisas que diferenciam as pessoas. Agora, tipo, uma habilidade que qualquer uma pessoa sabe fazer, eu particularmente não acho que é uma vantagem injusta, levando ao pé da letra o conceito. Uma vantagem tão sólida, tão difícil de ser copiada ou alcançada, que ela desequilibra o jogo ao seu favor. Um exemplo muito claro disso foram os canais de IA sobre estoicismo. Essa foi uma onda aqui no YouTube, onde dezenas de pessoas conseguiram criar diversos vídeos de forma extremamente fácil, monetizar esses vídeos e ganhar uma boa grana com esses canais dark aqui no YouTube sobre estoicismo. Tudo feito com IA, porém, tudo era genérico. Talvez esse foi o nicho, o assunto que saturou mais rápido no YouTube exatamente por isso. Impressionante como canais conseguiram atingir 100, 200 mil inscritos e milhões de visualizações tão rapidamente, e do nada eles evaporaram. O motivo está na lei das vantagens injustas. Nesse mercado, tudo era feito por IA, as imagens eram todas iguais, todos os canais eram praticamente iguais, até as vozes eram iguais, você não tinha nenhuma diferenciação. Assim, você já começa a ter uma ideia do que seria buscar uma vantagem injusta. Mas qual é essa vantagem injusta de um canal que literalmente só ligou a câmera e falou por alguns poucos minutos? Sem edição, sem trabalho, sem roteiro, só ele de cara limpa ali ligando a sua câmera e conversando com o seu público. A maior vantagem injusta que você pode ter mora exatamente aí. Sabendo de tudo isso, eu te pergunto, qual pessoa que você conhece que aos 21 anos de idade fez mais de 500 mil reais editando vídeos pra gringos do seu quartinho, não quieto, conheço, sem ostentar nada pra ninguém, sem vender nenhum curso, além do Vitor? É uma vantagem injusta diante de seus concorrentes. Pra te ajudar a encontrar qual é a sua vantagem justa, como você pode encontrar e aproveitar o que só você tem, recomendo que assista o vídeo que tá aparecendo em sua tela. Nele, eu te explico o porquê a internet está tão podre atualmente e como se diferenciar. Eu sempre gosto dos vídeos do Logos. Mas esse eu achei que ficou meio genérico. Nessa parte das vantagens injustas. Mas quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso?